Olá, bem-vindos ao TecoTES. Estamos aqui para o segundo episódio de... Gente que vai de mal a pior, gente que vai de mal a pior, gente que vai de mal a pior. Já estou aqui com o meu amigo Bruno Osório. Olá a todos, espero que tenham gostado do primeiro episódio. Vamos hoje falar de um tema bastante importante e para a pessoa com deficiência e para a sociedade em geral, que é educação. Sim, hoje vamos falar sobre educação. Quer dizer, eu pelo menos vou só dizer aqui que não tenho muita noção como é que são as coisas hoje. Vou só falar da minha experiência, do pouco que me lembro, porque apesar de tudo já estamos velhotes, porque já acabamos o 12º há alguns anos. Fala por ti, eu não me considero velhote, tu vai-te logo lixar. Sim, eu já acabei o 12º há, 2008. Não, 2008 foi o ano em que entrei na universidade. Por isso... 2008... Não, 2009 estava eu a entrar para o 10º ano, para o meu curso técnico profissional de multimédia. Pronto, então eu entrei em 2008 na faculdade, em setembro de 2008. Eu, a nível da educação, ou melhor, nós, que tu és pouco mais novo do que eu, nós passamos uma fase, na minha opinião, um bocado de reestruturação, de estruturação do ensino. Eu lembro-me e já escrevi isto e já falei disto em vários artigos. Portanto, foi o meu pai que teve que fazer e que teve que contratar pessoas para fazer as rampas na minha escola, para a cadeira de rodas poder circular à vontade na minha escola. E naquele tempo era preciso haver uma autorização de camarária para o meu pai fazer as obras. E tivemos à espera um mês e meio daquilo. E portanto, hoje em dia isso é completamente impensável e até o Ministério e o Governo pensam que nós o estamos a insultar quando falamos desse assunto. Mas isto foi verdade. Foi verdade. Eu vivi isso na primeira pessoa e sei como é que é. Ainda bem que tive uma família que me apoiou em todo esse aspecto. Esta é a minha primeira história e depois tudo se mescla e tudo funciona, mas até funcionar foi um Deus me livre, porque é preciso dobrar muitos cabos das tormentas para chegar a bom porto. Certo. Eu por acaso concordo contigo quando dizes aí que nós apanhamos uma fase do sistema e eu concordo que era uma fase de reestruturação. Eu considero que sempre tive a vontade, e a vontade não é da minha parte, sempre senti boa vontade da parte dos meus professores, mesmo do conselhos diretivos, para me ajudar para tudo mais, mas também senti um bocado isso, não em termos de acessibilidades,
mas em termos de coisas, porque repara, eu apesar da minha paralisia cerebral também tinha muitos problemas de aprendizagem e então tipo os meus professores e toda a comunidade educativa sempre estiveram muito abertos a ajudarem-me. Não, isso lá está. Tu não tiveste problemas de acessibilidade porque eu fisicamente sou muito mais torto que tu. Tu só tremes com vontade. Eu tenho que usar a cadeira de rodas para me deslocar. Não, obviamente que sim, não é? Obviamente que sim, mas eu quero dizer aqui e vou ser um bocado polémico, mas é a realidade. Há professores muito bons, mas também há professores muito maus. Há, pro, há, pro, há professores que fazem tudo para ajudar e há professores que quanto menos chateá-los, melhor, e quanto menos lhes derem trabalho, melhor. Já agora, eu na primária, eu chumbei um ano, ainda bem, porque me fez com que eu ficasse muito mais maduro mentalmente, porque eu, obviamente, que do primeiro ano ao terceiro ano, só queria brincadeira. E pronto, tinha uma imagem um bocado errada de mim e da minha capacidade de inteligência, porque eu, pronto, primeiro, eu sempre tive facilidade em falar, não é? Mas depois, como os meus colegas brincavam um pouco comigo e tudo mais, e como eu via que era mais lento que os outros a escrever, mesmo que fosse à máquina de escrever e depois, muito depois, no computador, eu passei a primária toda, até ao segundo, terceiro ano, a pensar que era burro, a pensar que não era inteligente e a pensar que não conseguia alcançar os meus colegas em termos de rapidez e de inteligência. E, portanto, eu, nessa fase, eu só queria brincadeira. Portanto, eu queria que o intervalo chegasse rápido e durasse o máximo de tempo possível para eu brincar com os meus colegas e para eu ir para o recreio fazer porcarias. Pronto, e isso aí foi do meu primeiro do meu primeiro ano ao meu primeiro terceiro ano. Tudo é indiscutível, acho eu. Eu também passei por isso, só que acho que eu tive um bocadinho mais azar, porque eu não sei se tiveste também dificuldades de aprendizagem, eu tive muitas e já falei disto no canal, mas eu depois acabei por entrar para um correio especial. Na altura era o 319, que já não existe. Pronto, não sei como é que está agora. Acho que agora até se chama ensino inclusivo. Agora é um palavrão interessante que é a educação inclusiva, que eu acho um piadão tremendo isso. Bom, e agora também existe e sempre existiu e sempre existirá o 319. O currículo 319 que eu também o fiz, mas eu sempre tive integrado numa turma, sempre fazia o mesmo que os outros, porque os meus pais exigiam isso, não é? Por vontade da escola, o que é que acontecia?
por volta da escola, vamos meter o Bruno, olha, vamos meter o Bruno para ali. Mas os meus pais aí trabalharam muito bem e disseram, não, o Bruno faz exatamente o que os outros fazem, não interessa se ele perde tempo, se não perde tempo. Ele faz exatamente o que os outros fazem e o que fazem. E portanto, eu sempre fui integrado numa turma e sempre fui obrigado, entre aspas, a fazer o que os outros faziam, a escrever, a fazer contas, isso tudo. E pronto, obviamente que tinha mais tempo nos testes, por exemplo, tinha mais tempo nos exames, tinha mais tempo nessas. Sim. Sim, eu isso também, até na universidade. Aliás, eu tenho uma história curiosa na universidade, mas já te conto relacionada ao tempo, que foi uma coisa, acho que nunca uma turma gostou tanto de mim por causa das minhas limitações, porque eu também tinha mais tempo para os testes na universidade, para as frequências. E houve um professor meu que uma vez disse assim, chegou ao teste, bem, o teste é de 30 minutos, mas como vocês já sabem, o Pedro precisa mais tempo, só como o Pedro não é especial, nem é mais que os outros, como ele precisa de mais tempo, a frequência que é feita para 30 minutos, toda a gente vai ter 1 hora para resolver, podem agradecer ao Pedro. É óbvio que ninguém usou a hora, mas toda a gente ficou do tipo aliviada porque sabia que ia ter mais que tempo para resolver e rever a frequência. Mas isto na universidade, não sei se algum dia te aconteceu isto, assim uma história. Sabes, eu em relação aos colegas, a partir do 6º, 7º ano e fazendo a ponte para o primeiro episódio, eu andava no 7º ano quando a minha estrutura mental ou 6º ou 7º, andava no 6º, foi em 2001, 2002, quando a minha estrutura mental se mudou completamente, não é? Que aquele momento que as pessoas já estão fartas de saber e portanto, e basicamente a partir daí eu comecei a não ter medo de me impor, não é? De me impor como era e o que queria e etc. Não, comecei, em vez de falar baixo, comecei a falar alto, com uma voz projetada, comecei a controlar a turma, comecei a coordenar a turma também, comecei a ser o delegado de turma, comecei a estar presente nas reuniões com os diretores de turma porque as pessoas me pediam, porque achavam que eu tinha maturidade para tal. Por exemplo, eu lembro-me que intervi, porque há uma coisa que eu não disse. Eu andei, pronto, o meu pai, já para quem não sabe, o meu pai cresceu na Pasteleira, um dos bairros mais problemáticos da cidade do Porto na altura, e eu cresci também até aos 7, 8 anos no bairro da Pasteleira, que também droga, assaltos e tudo mais.
e sempre estive em escolas mais ou menos complicadas no que toca aos alunos se portarem mal e fazerem porcaria e isso tudo. E a propósito disto, da maturidade e de estarmos aqui a falar disto, eu uma vez até fui chamado a intervir ou estava numa reunião com o meu diretor de turma e todos os professores da minha turma, e fui eu que intervi para um determinado aluno não ser suspenso, não é? Portanto, e foi a partir daí que eu comecei a perceber que se calhar isto de liderar e de coordenar era mais a minha cara do que outra coisa qualquer. Pronto, e a nível de colegas, pronto, eu comecei a ser o patinho, comecei por ser o patinho feio, mas depois comecei a ser o cisne exatamente. Um colega que toda a gente queria ter na sua turma, que toda a gente queria ter na sua equipa de educação física. Portanto, foi assim uma transformação interessante, não é? Pronto, eu queria falar sobre dois assuntos que me tocam particularmente e também fazendo a ponte no primeiro episódio. Eu queria que também intervisses aqui, porque sei que tu também tiveste isso, que é. Agora fala-se muito no bullying e tudo mais. O bullying. Sim, já lá vamos, mas deixa-me muito brevemente contar o meu percurso, porque é óbvio que eu já falei sobre isto tudo no canal, mas também agora com esta nova rubrica só muito resumidamente para as pessoas saberem o que contar e qual foi o meu percurso, se não te importa. Basicamente, eu sempre andei na escola, normal, nunca tive, na altura havia aquelas escolas de ensino especial, mas nunca acompanhei muito as matérias, embora fosse sempre muito bom aluno em matérias tipo estudo do meio, história a partir do 5º ano, geografia não era tão bom, mas ciências e por aí afim. Só que eu sempre tive um achar que era, eu não conseguia aprender nem a ler nem a escrever. Agora, não sei, não quero estar aqui a discutir se a culpa era dos meus professores, se era eu que era muito infantil e muito criança, mas pronto, eu já comecei a aprender a partir dos meus 15, 16 anos. E isto é importante referir antes de abordarmos esse assunto, porque acho que foi aí que tudo mudou para mim. Foi aí que eu fiz primeiro um curso técnico de operador de informática, ou seja, o que me permitiu, como eu sempre fui muito bom na área da informática, sempre gostei que a turma olhasse para mim de outra maneira, porque não era só aquela coisa das matemáticas, do português, onde eu não era assim nada de especial, entende-se? Era bom, mas não me destacava, e na informática eu conseguia me destacar e furtei isso, conseguia que a turma olhasse para mim de outra maneira, e depois com o curso de técnico de multimédia. Mas isto sim, antes disto tudo, muito bullying. É aquela coisa, eu custa-me dizer que era bullying, porque era outra cena, estás a ver? Eram outros tempos
Eu acho que isto do bullying que é um problema sério e opá, quem estiver a ouvir, não façam bullying, evitem estas coisas, mas pá, é como tu disseste no fim do último episódio. O que era aquilo na altura? Sabes, agora, deixa-me dizer-te que eu considero o bullying um assunto bastante sério e queria apelar às pessoas e pedir, por favor, para não fazerem bullying. E a minha banalização ou aparente banalização a este assunto prende-se que eu acho que o que nós sofríamos na escola na nossa altura era muito pior e mais marcante do que algumas coisas que se diz que é bullying hoje em dia. Portanto, e digo-te uma coisa, eu estou agradecido a quem me tratava mal na escola. Eu também. Principalmente a quem me chamava de tecla 3. Muito obrigado por me terem chamado tecla 3, porque isso permitiu-me criar um projeto. Exatamente. Não. Porque foi com isso, claramente, que eu fiquei muito forte mentalmente. Eu fui habituado a ser gozado e depois fiz a troca para dizer, ok, então eu vou, em vez de ser o primeiro a gozar comigo, em vez de ficar triste porque me estão a gozar, eu vou criar aqui maneiras de as pessoas, quando me estiverem a gozar, eu pego naquilo que eles estão a dizer e gozo-lhes também a eles, quer dizer. E portanto, foi com isso que eu aprendi a ser mais forte mentalmente e a aceitar-me definitivamente como deficiente, como torto, como o que quiserem chamar. Eu por acaso assumia outra estratégia, que era não gozava, porque acho que estás a fazer isso, estás a ser tão mau ou pior que essas pessoas, mas acabei por chegar, passo ao Pedro e ando meio torto, até parece o tio Patinas, porque isso, se tu gostas contigo, eu já não tenho a coragem de gozar ainda mais, entendes? Porque aí passa a ser estúpido da parte delas, entendes? A questão aqui que se coloca é esta estratégia, quando eu fiz isso pela primeira vez, as pessoas até pareciam que tinham levado com uma avalanche em cima, porque elas não estavam minimamente à espera, e foi a partir daí que eu ganhei o respeito de todos. Deixa-me só recapitular que eu andei numa escola em que as pessoas que estudaram comigo ou eram de bairro ou eram de, sei lá, filhos de traficantes ou eles próprios já eram pombos de correio. Portanto, eu aí lidei com grupos bastante complicados, não é? E bastante complicados nesse aspecto. Hoje em dia, muitos deles são excelentes pessoas, têm filhos e tudo mais. E quando eu comecei a fazer isso, toda a turma se começou a unir à minha volta e
no fundo, eu estou extremamente agradecido porque depois destas coisas todas fiquei muito forte mesmo e revolta-me um pouco, não é revolta-me, mas fico triste um bocado quando de uma coisa muito pequena hoje em dia faz um alarido muito grande quando se muitas pessoas soubessem aquilo que nós passamos na escola, então o que é que iria ser? O que é que iria ser se nós fôssemos para as notícias e tudo mais na altura? Portanto. Yeah. Opa, eu agora estou-me aqui a lembrar de uma história que acontecia muito na primária. E atenção, eu quando refiro a este assunto, eu acho, e por isso é que tudo mudou para mim no meu percurso, que foi quando entrei para o profissional. Porque antes, opa, sofria um bocadinho mais, mas no profissional, como eu dava cartas, pá, as pessoas já me viam de outra maneira, entendes? É um bocadinho diferente da tua. A ti foi a questão efeito Mourinho, a mim foi a questão do profissional, do ensino profissional que mudou muito a minha vida. Mas estavas aí a contar, e eu por acaso, uma vez que falámos no último episódio bastante futebol e tudo mais, eu posso partilhar que uma das coisas que faziam era jogar comigo por competição, nunca queriam, mas de vez em quando, muito raramente, havia aquele grupinho mais inteligente, que de inteligente não tem nada, que me chamava para jogar à bola, mas era sempre aquela coisa do... eu já nem sei como é que se chamava. Acho que é o chute à baliza, que está uma pessoa à baliza, depois estão 3 ou 4 a jogar. Porquê? Porque depois eles passavam a bola e era sempre aquela coisa, anda tirar, Pedro. Passavam e eu acabava por nunca tirar, e aquilo para mim era muito frustrante. Eu iria jogar na mesma agora. Pronto, depois aí os gajos iam levar comigo porque pronto, Tá bem, eu se tivesse uma cadeira de rodas também ia jogar na mesma, chegava ao pé dos gajos e passava com a cadeira de rodas em cima dos pés. exato, isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Porque houve uns gajos que de outra turma que estavam a passar dos limites e eu, és um paralítico, não sabe fazer nada e tal, não sei o quê. Começaram a dizer aquilo e eu comecei-me a passar e levaram com a cadeira em cima. Pois, O quê? Tu foste contra os teus colegas com a cadeira de propósito? da outra turma, sim. Epá, tu eras terrível. E pronto, olha, a partir daí nunca mais disseram nada, nem fizeram nada. Porque... Opa, deixa-me te dizer que eu até faço alguns workshops, não são muitos ainda, mas já fiz alguns em escolas e posso dizer que acho que hoje em dia as coisas estão muito melhor e que as crianças já não têm a mentalidade que tinham no nosso tempo. Pá, e mais uma vez, no nosso tempo eu não estou assim tão velho, tenho 26 anos, mas sinto realmente essa melhoria em termos até de sociedade. Não sei se concordas ou não. Pois, eu concordo, mas eu acho que há muito para melhorar ainda.
principalmente, e atenção que eu respeito imenso a classe de professor, porque para mim a profissão do professor é uma das profissões mais nobres que existe, mas eu acho que tem que haver os professores, de uma vez por todas, têm que ter formação. Têm que ter formação para tentar aprender a lidar da melhor forma com este tipo de casos. E não é chegar a um aluno no 8º ou 9º ano, já não me recordo, em que não, foi no 10º, em que um professor chega à minha beira no final do ano, eu fiz a disciplina dele com uma nota razoável, 5º ou 6º para aí, o homem vir e dizer: olha, eu quando o vi pela primeira vez nunca pensei que o Bruno fosse capaz de fazer a minha cadeira, quanto mais as outras cadeiras todas. Portanto, Mas isso é bom, ó Bruno, isso é bom, quer dizer que a pessoa se surpreendeu. Agora, o que tu podes dizer é que a pessoa foi altamente capacitista, entende? exatamente. E isso é que está errado na minha perspectiva. Mas isso não é só na classe dos professores, é em toda a sociedade. Toda a sociedade olha, por exemplo, para um vídeo teu que te esforças imenso para entrar no carro e tudo mais e vai dizer assim: pá, que inspiração magoa, porque isso é ser capacitismo. Mas o professor ainda tem um papel mais importante, porque o professor está ali para te ensinar e para fazer com que tu sejas melhor. Ele, ao ter essa atitude de início e nem falar contigo, ele está a assumir inconscientemente que tu não és capaz de fazer isso. E o que é que isso origina? Origina em que ele olhe para ti e não esteja a dar o melhor dele para te ensinar, por exemplo. Certo, e eu concordo. Aliás, eu acho que às vezes o que se faz é dar as ferramentas mínimas aos alunos e não é por falta de esforço, porque os professores até se esforçam muito, mas é muito acapaçamento. Do tipo, como é que eu te posso explicar isto? É aquele pensamento do género: este aluno nunca vai ter uma carreira, mas precisamos de dar as ferramentas mínimas para ele ter uma vida. E em alguns casos tem de ser assim, entende-se? Mas não em todos. Mas, assim, é preciso haver uma avaliação do aluno e tudo isso. Agora, uma coisa que eu queria dizer aqui é o seguinte, só mesmo para terminar. A escola de facto é muito importante. E obviamente que nós, falo nos nossos casos, eu e tu tivemos muita sorte na família que temos e no que eles lutaram para nós estarmos onde estamos hoje. Mas eu queria apelar aos pais de pessoas com deficiência, que não é só a escola ou não é só o professor que tem que dar as condições para o aluno ter sucesso escolar. A família aqui é fundamentalíssima para o aluno e para a criança perceber que a deficiência dele não é, nem pode ser uma desculpa esfarrapada para ele não fazer as coisas e para ele não pensar que não tem sucesso por causa da deficiência dele. A família é muito importante nesse contexto. Eu queria aqui dizer, a minha família, os meus pais principalmente, ai de
que eu chegasse a casa e dissesse: pai, mãe, não consigo fazer isto. Era logo um Carmo e a Trindade. Por isso, quem está a ouvir este podcast, pode ser aluno, pode ser pai ou pode ser mãe. Nunca digam aos vossos filhos, se tiverem filhos com deficiência, que eles não conseguem e a vida tem que lhes ser facilitada na escola. Não é verdade. Não, um aluno com deficiência não é por ter a deficiência que não vai conseguir executar as coisas e ter um percurso normal. Nós tivemos um percurso absolutamente encorajador e normalíssimo. Fizemos o secundário, fizemos um curso superior, eu na área de engenharia, tu na área de multimédia, portanto, e que não fiquem com a ideia, que inspiração e não sei o quê. O motivo pelo qual nós estamos a partilhar estas coisas é para mostrar a todas as pessoas que tudo é possível, independentemente da raça, de cor ou de ciência. Pronto, é isso que eu queria dizer. E foi um gosto estar aqui e espero que metam gosto no vídeo e que partilhem muito, que é para isso que estamos também cá para isso. Muito obrigado. Fala lá. Desculpa. E a mim não me resta mais nada senão dizer que assino por baixo do que o Bruno disse. Espero que tenham gostado mais deste episódio. Em breve voltaremos com o terceiro episódio. Fiquem por aí, subscrevam, ativem o sininho e deixem o like para não perderem nada dos próximos episódios de Gente que vai de mal a pior. Gente que vai de mal a pior, gente que vai de mal a